Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Existe alguma coisa permanente? A casa ficava no alto de um morro que dominava a estrada principal e, além, estendia-se o mar, cinzento baço, que parecia sempre sem vida. Não era como o mar das outras partes do mundo, azul, inquieto, imenso, mas sempre pardo ou cinzento, e o horizonte parecia tão perto. Mas era bom ele estar ali, porque dele vinha uma brisa fresca, ao descer do sol. Em raras ocasiões, não soprava a mais leve aragem, e o calor era então sufocante. Da estrada subia um cheiro de alcatrão, juntamente com as exalações do incessante tráfego. Abaixo da casa havia um pequeno jardim muito florido, que deleitava os passantes. Dos arbustos sobranceiros caíam flores amarelas à margem da estrada, e ocasionalmente um pedestre se curvava para apanhar uma delas. Passavam crianças acompanhadas de suas amas, mas a maioria vedava-se o apanhar as flores. A estrada era suja, e elas não deviam tocar em coisas sujas. Não longe dali havia um templo, à beira de um tanque, e, ao redor do tanque, bancos. Neles sempre se via gente sentada, e nos degraus de tijolo que desciam até a água. De um terreiro à margem do tanque, 4 ou 5 degraus conduziam ao interior do templo. O templo, os degraus e o terreiro apresentavam-se bem limpos, e as pessoas tiravam o calçado antes de ali chegar. Cada um dos fiéis fazia soar um sino, que pendia do teto, colocava flores aos pés do ídolo, juntava as mãos em oração e ia-se embora. O local era relativamente tranquilo e, embora se pudesse ver o tráfego, o barulho não chegava até lá. Todas as tardes, depois de posto o sol, aparecia um moço que se sentava perto da entrada do santuário. Banhado e de roupas limpas, parecia pessoa instruída e provavelmente era funcionário em algum escritório. Lá ficava sentado, de pernas cruzadas, durante 1 hora ou mais, o tronco ereto e os olhos fechados. Na mão direita, sob um pano bem lavado e ainda úmido, segurava um rosário. Os dedos cobertos moviam-se de uma conta para outra, enquanto os lábios pronunciavam as palavras de cada oração. Afora isso, não movia um músculo, e ali ficava sentado, esquecido do mundo, até escurecer completamente. Encontrava-se sempre um ou outro vendedor à entrada do templo, a oferecer nozes, flores e cocos. Uma tarde chegaram 3 jovens e se sentaram ali. Todos aparentavam menos de 20 anos de idade. De repente, um deles ergueu-se e começou a dançar, enquanto o outro batia o ritmo numa lata. Trajava apenas uma camiseta e uma tanga, e estava dando uma exibição. Dançava com extraordinária agilidade, movendo os quadris e os braços com gracioso desembaraço. Devia ter observado não só as danças indianas, mas também as que se dançavam no clube elegante das vizinhanças. Uma certa aglomeração já se formara a aplaudi-lo, mas ele não necessitava de aplausos para estimulá-lo, e a dança começou a tornar-se um tanto deselegante. Durante todo aquele tempo, o homem das orações ficara sentado no seu lugar, o tronco ereto, só movendo os lábios e os dedos. O pequeno tanque do templo refletia a luz das estrelas.
Estávamos numa sala pequena e desmobiliada, que dava para uma rua barulhenta. Havia uma esteira, em redor da qual nos sentamos todos. Pela janela aberta via-se uma palmeira e, nela pousado, um gavião, de olhos ferozes e bico agudo, recurvo. O grupo visitante se compunha de 3 homens e 2 mulheres. As mulheres se sentaram a um lado, frente aos homens, e nada diziam, mas ouviam com atenção, e, de vez em quando, a compreensão lhes luzia nos olhos e um leve sorriso lhes aflorava aos lábios. Eram todos bastante jovens e tinham cursado a faculdade, exercendo agora cada um deles seu emprego ou profissão. Todos bons amigos, chamavam-se por apelidos familiares, e era evidente que haviam conversado entre si a respeito de muitas coisas. Um dos homens, de ares de artista, deu início à conversação. Sempre me pareceu, disse, que muito poucos artistas são realmente criadores. Alguns sabem manejar bem as cores e o pincel, estudaram desenho e são mestres do detalhe, conhecem perfeitamente anatomia e fazem prodígios na tela. Dotados de capacidade técnica e impelidos por profundo impulso criador, eles pintam, mas não tardam a tornar-se famosos e, uma vez firmados, algo lhes acontece, por efeito do dinheiro e da lisonja, talvez. Foi-se-lhes a visão criadora, mas conservam ainda a técnica soberba e passam o resto da vida a manipulá-la. Ora é abstracionismo, ora são mulheres de 2 caras, ora uma cena de batalha consistente em uns poucos traços, espaço e pontos. Passa essa fase e inicia-se outra. Tornam-se escultores, ceramistas, construtores de igrejas, etc. Mas o íntimo esplendor perdeu-se e eles só conhecem os exteriores atrativos. Eu não sou artista, não sei sequer segurar um pincel, mas tenho a impressão de que todos estamos perdendo algo de imensamente significativo. Eu sou advogado, disse um dos outros, mas pratico a advocacia apenas como meio de subsistência. Sei que é coisa corrupta, que é preciso fazer muitas coisas sórdidas para se ir para diante, e eu a abandonaria amanhã mesmo, se não fossem minhas responsabilidades de família e meu próprio medo, que é um peso maior do que as responsabilidades. Desde pequeno, atrai-me a religião. Quase cheguei a tornar-me sannyasi, e ainda hoje procuro meditar todas as manhãs, mas, positivamente, parece-me que o mundo nos é excessivo. Não sou feliz nem infeliz, apenas existo. Mas, apesar de tudo, existe um profundo ansiar por algo maior do que esta prosaica existência. O que quer que seja, sinto sua presença, mas a vontade me parece demasiado fraca e ineficaz para romper a mediocridade em que vivo. Procurei afastar-me para longe, mas fui obrigado a voltar por causa da família, etc. Interiormente, vejo-me arrastado em 2 direções. Eu poderia refugiar-me desse conflito nos dogmas e rituais de alguma igreja ou templo, mas isso me parece sobremodo absurdo e infantil. A mera respeitabilidade social, com sua amoral moralidade, nada significa para mim, mas eu sou respeitado na prática da advocacia e podia progredir nessa profissão. Mas isso é um meio de fuga, pior do que o templo ou a igreja. Estudei os livros e os pregões insinceros do comunismo, e seu absurdo chauvinismo é uma coisa terrível. Onde quer que eu esteja, em casa, no tribunal, em meus passeios solitários, acompanha-me como um mal incurável essa íntima agonia. Aqui vim com meus amigos, não em busca de remédio,
pois tenho lido o que dizeis a respeito dessas coisas. Porém, se possível, a fim de compreender essa febre interior. Quando menino, meu desejo era ser médico, disse o terceiro, e agora o sou. Sou capaz de ganhar, e de fato ganho, bom dinheiro. Poderia talvez ganhar mais ainda, mas para quê? Procuro ser muito consciencioso com meus doentes, mas vós sabeis como é a coisa. Tenho clientes abastados, mas há também doentes sem vintém, e estes tão numerosos que, se eu atendesse a 1000 deles por dia, mais haveria ainda para atender. Não posso dar-lhes todo o meu tempo, e assim atendo aos ricos de manhã e aos pobres de tarde, e, às vezes, até tarde da noite. E, com tanto trabalho, qualquer pessoa tem a tendência para tornar-se algo endurecida. Procuro dispensar aos pobres os mesmos cuidados que dispenso aos ricos, mas noto que me estou tornando menos compassivo e que estou perdendo aquela sensibilidade tão necessária ao clínico. Uso todas as palavras adequadas e adquiri boas maneiras de lidar à cabeceira dos leitos, mas interiormente estou secando. Os doentes poderão não perceber isso, mas eu o percebo muito bem. Houve tempo em que eu amava meus doentes, principalmente os indigentes. Compadecia-me deles, sinceramente, apesar de seu desasseio e suas doenças. Mas, com o decorrer dos anos, tenho perdido tudo isso. Meu coração começa a secar, minha compaixão a mirrar-se. Viajei por algum tempo na esperança de que, com a completa mudança de ambiente e repouso, a chama se reacendesse, mas em pura perda. A chama simplesmente já não existe, e só me restam as cinzas frias da memória. Atendo aos meus doentes, porém com o coração vazio de amor. Fez-me bem contar-vos tudo isso, mas isso é apenas um alívio e não a coisa real. E pode-se achar, em algum tempo, a coisa real? Todos ficamos em silêncio. O gavião se fora, e, na palmeira, um corvo grande ocupara o seu lugar. Seu bico preto e forte luzia ao sol. Estes problemas não estão todos relacionados entre si? Devemos desconfiar das semelhanças, mas esses 3 problemas não são essencialmente dissimilares, são? Pensando bem, replicou o advogado, quer-me parecer que meus 2 amigos e eu estamos navegando no mesmo barco. Estamos à procura da mesma coisa. Podemos chamá-la por nomes diferentes. Amor, criação, algo maior do que esta existência prosaica. Mas realmente se trata da mesma coisa. De fato? Perguntou o artista. Em certos momentos tenho sentido a extraordinária beleza e vastidão da vida. Mas tais momentos logo passam, deixando um vazio. Esse vazio tem sua vitalidade própria, que, porém, não é a mesma que a outra. A outra ultrapassa os limites do tempo, das palavras e do pensamento. Quando essa outra coisa se manifesta, é como se nunca tivéssemos existido. Toda a vulgaridade da vida, todas as torturas da existência diária desaparecem e só fica aquele estado. Conheci esse estado e de alguma maneira preciso revivê-lo. Nada mais me interessa. Vós, os artistas, disse o médico, julgais-vos uma classe separada de nós outros. Estais situado acima dos outros homens. Tendes um dom especial, com privilégios especiais. Supõe-se que vedes mais, sentis mais, viveis mais intensamente. Mas não me parece que sois diferente do engenheiro, do advogado,
do médico, que também podem viver intensamente. Eu sofria com meus pacientes. Eu os amava. Sabia o que estavam sofrendo. Sabia de seus temores, suas esperanças e desesperanças. Eu sentia tão intensamente por eles como vós, porventura, sentis diante de uma nuvem, uma flor, uma folha levada pelo vento, ou um rosto humano. Vossa intensidade de sentimento não é diferente da minha ou da deste nosso amigo aqui. Essa intensidade de sentimento é que tem importância, e não a coisa a respeito da qual sentimos intensamente. O artista se compraz em pensar que seu modo especial de expressá-la é algo muito superior, muito mais perto do céu, e sei com que reverência o mundo pronuncia a palavra artista. Mas vós sois tão humano como nós outros, e a nossa intensidade é tão penetrante, tão viva, tão vibrante como a vossa. Não estou diminuindo o artista, e tampouco lhe tenho inveja. Só estou afirmando que a intensidade de sentimento é que é a coisa importante. Naturalmente, ela pode ser dirigida em mau sentido, e o resultado, então, é o caos e o sofrimento para a própria pessoa e para outros, principalmente se a pessoa se encontra, por acaso, em posição poderosa. O ponto essencial é que vós e eu estamos buscando a mesma coisa. Vós desejais recuperar o que chamais a beleza e a vastidão da vida, eu desejando novamente amar. E eu também estou buscando essa mesma coisa em meu desejo de libertar-me da mediocridade de minha vida, acrescentou o advogado. Essa dor, que eu sinto ser idêntica à vossa, posso não ser capaz de expressá-la em palavras ou na tela, é tão intensa como a cor que vedes naquela flor. Também eu anseio por algo infinitamente maior do que tudo isso, algo que trará a paz e a plenitude. Está certo, rendo-me. Vós dois tendes razão, admitiu o artista. A vaidade é às vezes mais forte do que a razão. Todos somos vaidosos, cada um à sua maneira, e como dói admiti-lo. Naturalmente, estamos navegando no mesmo barco, como dizeis. Todos desejamos algo que esteja além de nosso pequenino eu, mas sua pequenez nos invade e esmaga. Qual é então o problema de que vamos tratar? Ele está claro para todos nós? Parece-me que sim, respondeu o médico. Eu o enunciaria da seguinte maneira: existe um estado permanente de amor, de criação, um termo definitivo do sofrimento? Acho que todos aqui aprovarão este enunciado, não? Os outros acederam com um movimento de cabeça. Existe um estado de amor ou de paz criadora, continuou o médico, o qual, uma vez atingido, nunca degenerará, nunca se perderá? Sim, esta é a questão, concordou o artista. Existe essa extraordinária exultação que surge inesperadamente e se desvanece como um perfume. Pode-se reter essa intensidade sem a reação de melancólico vazio? Existe um estado de inspiração que não se rende ao tempo e à emoção? Estás pedindo muito, não? Se necessário, consideraremos depois esse estado. Mas, em primeiro lugar, existe alguma coisa permanente? Deve existir, disse o advogado. Seria muito desalentador e algo assustador descobrir que nada existe de permanente. Podemos descobrir a existência de algo muito mais significativo do que a permanência. Mas, antes de examinarmos este ponto,
percebemos que não deve haver nenhuma conclusão, nem apreensão, nem desejo de projetar um padrão de pensamento. Para pensar claramente, não deve a pessoa partir de uma suposição, uma crença ou uma exigência interior. Deve? Está me parecendo que isso vai ser dificílimo, respondeu o artista. Tenho uma lembrança tão clara e tão precisa do estado que experimentei que me é quase impossível afastá-la de mim. Senhor, o que dizeis é perfeitamente verdadeiro, atalhou o médico. Se desejo descobrir um novo fato ou perceber a verdade acerca de alguma coisa, minha mente não pode estar atravancada das coisas que se foram. Vejo quanto é necessário a mente afastar tudo o que conheceu ou experimentou. Mas, considerando-se a natureza da mente, isso é possível? Se não deve haver nenhuma exigência interior, disse o advogado, pensando em voz alta, então eu não devo desejar libertar-me de minha mesquinha condição atual, ou pensar em algum outro estado, que só pode ser produto do que foi, projeção do que já sei. Mas isso não é quase impossível? Não me parece que o seja. Se desejo compreender-vos, por certo não devo ter conclusões nem preconceitos a vosso respeito. Assim é. Se para mim a coisa mais importante é compreender-vos, então esse próprio sentimento de vivo interesse prevalece sobre todos os meus preconceitos e opiniões a vosso respeito. Não é verdade? Naturalmente, não se pode diagnosticar antes de examinar o doente, disse o médico. Mas é possível tal ponto de vista num terreno da experiência humana onde existe tanto interesse egoísta? Se existe intensidade para compreender o fato, a verdade, então tudo é possível, e tudo se torna obstáculo quando não existe essa intensidade. Até aqui está claro, não? Sim, pelo menos verbalmente, respondeu o artista. Talvez eu possa penetrar mais à medida que prosseguirmos. Estamos tentando descobrir se existe ou não existe um estado permanente, tentando descobrir não o que desejamos, mas o fato real, a verdade, tudo o que nos rodeia, interior e exteriormente, nossas relações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo é impermanente, em constante fluidez. Percebendo esse fato, a mente anseia por permanência, um perpétuo estado de paz, de amor, de bondade, de segurança, que nem o tempo nem as circunstâncias possam destruir. Por conseguinte, ela cria a alma, o Atman, e as visões de um paraíso permanente. Mas essa permanência nasce da impermanência e, portanto, contém o germe do impermanente. Só um fato existe, a impermanência. Sabemos que as células do corpo passam por constante transformação, disse o médico. O corpo, ele próprio, é impermanente. O organismo se consome. Entretanto, sentimos que existe um estado não atingido pelo tempo, e é esse o estado que buscamos. Não especulemos. Atenhamo-nos aos fatos. O pensamento está cônscio de sua natureza impermanente. As coisas da mente são transitórias, por mais que afirmemos que o não são. A própria mente é resultado do tempo. Ela foi construída através do tempo, e através do tempo pode ser desmantelada. Ela pode ser condicionada para pensar que existe permanência. E pode também ser condicionada para pensar que nada existe permanente. O próprio condicionamento é impermanente, como se pode observar todos os dias. O fato é que existe a impermanência,
mas a mente anseia por permanência em todas as suas relações. Deseja perpetuar no filho o nome da família, etc. Ela não pode suportar a incerteza de seu próprio estado e, por conseguinte, trata de criar a certeza. Percebo esse fato, disse o médico. Eu sabia outrora o que significava amar meus doentes, e enquanto existia esse amor, pouco me importava se ele era permanente ou impermanente. Mas, agora que ele se foi, desejo torná-lo permanente. O desejo de permanência só surge quando experimentamos o impermanente. Mas não existe um estado duradouro dessa coisa que se pode chamar inspiração criadora? Perguntou o artista. Talvez venhamos a compreender isso mais adiante. Tratemos primeiramente de ver, com toda a clareza, que a própria mente é produto do tempo e que tudo o que ela constrói é impermanente. A mente poderá, em sua permanência, ter tido uma momentânea experiência de algo a que chama agora o permanente, e, uma vez que experimentou esse estado, lembra-se dele e deseja mais. Assim, partindo do conhecido, a memória constrói e projeta aquilo a que chama o permanente. Mas essa projeção continua no plano mental, a esfera do transitório. Percebo que tudo o que nasce da mente deve achar-se em constante fluidez, disse o médico. Mas quando existia o amor, ele não nascia da mente. Mas agora se tornou coisa da mente, pela memória. Não achais? A mente exige agora sua ressurreição, e essa coisa ressuscitada será impermanente. Isto é perfeitamente exato, senhor, atalhou o advogado. Vejo com toda a clareza. Minha dor é a lembrança das coisas que não deveriam ser, e o ansiar pelas coisas que deveriam ser. Nunca vivo no presente, porém no passado ou no futuro. Minha mente está sempre confinada no tempo. Parece-me que começo a perceber, disse o artista. A mente, com toda a sua astúcia, suas intrigas, vaidades, invejas, é um torvelinho de contradições. Ocasionalmente, ela poderá captar uma vaga ideia de algo transcendente a seu próprio barulho. E isso que ela captou torna-se lembrança. É com essas cinzas das lembranças que vivemos, entesourando coisas mortas. Foi o que estive fazendo. E como isso é insensato! Ora, pode a mente morrer para suas lembranças, suas experiências, todas as coisas que conheceu, sem buscar o permanente? Pode ela morrer para o impermanente? Preciso compreender isso, disse o médico. Eu conheci o amor. Perdoai-me, vós todos, o empregar esta palavra, e não posso tornar a conhecê-lo, porque minha mente está cativa da lembrança do que foi. É a esta lembrança que ela deseja tornar permanente, a lembrança daquilo que ela conheceu, e a lembrança, com todas as suas associações, é puramente cinzas. Das cinzas mortas não pode nascer uma chama nova. E então, deixai-me continuar. Minha mente está vivendo de lembranças, e a própria mente é a lembrança do que foi, e esta lembrança do que foi deseja tornar-se permanente. Por isso não existe amor, mas tão só a lembrança do amor. Mas eu desejo a coisa real, e não apenas a sua lembrança. O desejo da coisa real continua a ser um anseio proveniente da lembrança, não? Quereis dizer que não devo desejá-la? Exatamente, respondeu o artista. O desejar é um anseio nascido da lembrança. Quando existia a coisa real, não a desejáveis, nem a ela vos apegáveis. Ela existia, simplesmente, como uma flor,
mas, assim que se desvaneceu, começou o ansiar por ela. Desejá-la é ter as cinzas da lembrança. O momento supremo que tanto ansiei não é o real. Meu ansiar nasce da lembrança de algo que sucedeu uma vez, e, portanto, estou de novo entre as névoas da memória, que, como agora vejo, é escuridão. Anseio é lembrança. Não há ansiar sem o conhecido. A lembrança do que foi, e é esse ansiar que sustenta o eu, o ego. Ora, pode a mente morrer para o conhecido? Esse conhecido que está a exigir permanência? Não é este o verdadeiro problema? Que entendeis por morrer para o conhecido? Perguntou o médico. Morrer para o conhecido é não ter a continuação de ontem. O que tem continuidade é só lembrança. O que nenhuma continuidade tem não é permanente nem impermanente. Só surge a permanência ou continuidade quando há o medo do transitório. É possível o findar da consciência como continuidade, ou morrer para todo o sentimento de vir a ser, sem tornar a acumular no próprio ato de morrer? Só existe esse sentimento de vir a ser quando existe a memória do que foi ou do que devia ser, sendo o presente usado como passagem entre os dois. Morrer para o conhecido é a quietude completa da mente. O pensamento, sob a pressão do anseio, nunca pode estar quieto. Eu vos vinha seguindo e compreendendo até o ponto em que mencionastes o morrer, disse o advogado. Agora estou confuso. Só o que tem fim pode conhecer o novo, o amor, ou o supremo. O que tem continuidade, permanência, é lembrança de coisas passadas. A mente, embora constituída do passado, deve morrer para o passado. A totalidade da mente deve estar completamente tranquila, sob nenhuma pressão, influência ou movimento proveniente do passado. Só então é possível o outro estado. Preciso refletir muito a este respeito, disse o médico. Isso será a meditação verdadeira.